Nós estamos estudando 1 Timóteo capítulo 4. Acabamos de fazer a leitura. Ainda estamos no versículo 1, falando sobre alguns que chegam para tirar outros da fé, alguns que vão abandonar a fé. Pode falar, Valnei. O meu comentário era sobre o versículo 32. Né? Lá em Atos 20, né? Isso, que ele fala que ele vem advertindo, né, dos falsos, né, que iriam aparecer, né? Sim. No meio do rebanho para enganar o povo, mas lá no 32 ele adverte a palavra. Sim. Né? Quando ele diz lá, entrego a Deus e a palavra da sua graça, quer dizer, a palavra, o segredo é a palavra. Se você estudar a palavra, fica difícil você ser enganado. Porque o problema sendo a mentira, a solução para a mentira é a verdade, né? Então, aqui é o que nós temos no capítulo 4 aqui, né? Que são alguns abandonando a fé, como? Seguindo espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Acho que é interessante também, né? Que o inimigo, que é o pai da mentira, ele está por trás desses que chegam e fazem o trabalho de enganar os outros. E diz também uma coisa que está motivando essas pessoas, são homens hipócritas, mentirosos. Minha tradução diz, tem a consciência cauterizada, estão lá em Atos, fala que querem atrair pessoas atrás deles, né, que querem se promover, se engrandecer, geralmente, mas realmente um problema que já existia naquela época, né, logo depois de Jesus, já na época apostólica, já vemos isso acontecendo, então não é de estranhar que podemos ver a mesma coisa hoje. Né? Até acho interessante que ele cita no versículo 3 duas coisas erradas, uma proibindo o casamento e outro falando que certos alimentos não podem ser consumidos. Duas coisas que podemos ver na Igreja Católica, que na Católica tem o padre, né, que não pode casar, e quando chega na Sexta-feira Santa, não comem carne. É claro que alguns conhecem a Igreja Adventista, que também fala bastante sobre alimentos, né? Sim. O senhor conhece o Zelinho, né? O irmão Zelinho, que era de Santíssimo, foi para o tanque, agora eu acho que ele está congregando lá para o lado de Queimados, lá onde ele está morando. Ele falou que ele era católico fervoroso, daquele católico fervoroso. Sim. E um dos motivos para ele largar o catolicismo foi essa passagem. Quando ele leu essa passagem aqui de Timóteo, foi onde ele falou, Aí ele falou que foi um que abriu os olhos dele, foi essa passagem. Interessante. Ele conta. Essa parte do alimento, de que nós podemos comer de tudo, para mim são três passagens bem fortes e bem diretas, bem claras. Essa em 1 Timóteo 4, tem uma em Atos capítulo 10, aquela história de Cornélio, né, um centurião, né, Wellington. Cornélio que recebeu, quer dizer, foi Pedro que recebeu a visão, para depois receber Cornélio. E uma que eu gostaria de ler agora, em Marcos capítulo 9. Tem a mesma passagem em Lucas, quer dizer, em Mateus 15, mas essa em Marcos 9 é ainda mais clara, que Marcos faz um comentário sobre o que Jesus fez. Lembra que Jesus foi criticado pelos... Eu falei Marcos 9, né? Mas é Marcos 7. Falei errado. Marcos 7.
Jesus foi criticado porque seus filhos não estavam seguindo aquele ritual da lavagem das mãos. Então, Jesus falou com eles que aquele ritual não era de Deus, né? Não era um mandamento, era só a tradição deles. Mas, no final, é que ele ensina mais. Deixa eu ver. Luísa já está com o telefone funcionando, você pode ler? Deixa eu ver onde você vai ler. Começa no 14, 7:14, e vai até o 23. Pode, por favor, repetir Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Você pode ler do 14 ao 23. Ok. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para um lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, Jesus nos fala que nosso problema não é a comida que está no prato, né? O nosso problema é o que já está dentro de nós. Porque o que está dentro de dentro de nós é que saem as coisas erradas, né? Se você xingou alguém, é porque tem algo errado no coração que precisa limpar. Mas, voltando para nós sobre o assunto de hoje, sobre alimentação, é no versículo 19, por isso que eu prefiro ler em Marcos em vez de ler em Mateus, que no versículo 19, Jesus está falando, porque não entra no seu coração, quer dizer, a comida, mas no seu estômago, para depois ser eliminado, quando a pessoa vai ao banheiro. Mas aí, então, no final do versículo 19, não é Jesus que está falando, né? Nós temos um comentário que Marcos, o autor do livro, ele coloca ali dentro do texto, né? Ao dizer isto, né, Jesus declarou puros todos os alimentos, né? Então, acho que é difícil ser mais direto, mais claro do que isto, né? Então, temos essa passagem, tanto em Mateus quanto em Marcos, e a passagem em Atos 10, e nossa passagem em 1 Timóteo 4, que nos mostra que não é para a gente hoje, não somos obrigados a seguir aquelas leis lá em Levítico, né? De evitar carne de porco, de evitar certos peixes e assim por diante. Mas então, tem algo que é de suma importância quando estamos comendo, e não é só na hora da alimentação, né? O dia inteiro. O que é? Está também no versículo 3 e no versículo 4, né? Como devemos comer? O que devemos fazer antes de comer? Temos que dar ação de graças, né? Isso, temos que agradecer a Deus, né? Agradecer. Lembrar que tudo vem do Senhor. É. Né?
que até, né, se nós queremos, você quer uma receita para ser uma pessoa feliz, aprenda a agradecer, né? Você vai viver o dia agradecendo. Se nós pararmos para ver tudo que Deus nos deu, né? Sempre temos muitos motivos para darmos graças ao Senhor. Então, isso é mais importante do que né, qual tipo de carne você está comendo. Você está comendo só legumes. Então, no versículo 4, Paulo também é bem direto aqui, né? Pois tudo que Deus criou é bom. Nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, acho que essa parte ficou bem clara, né? Certo? Então, agora mais instruções, até na NVI, a minha Bíblia aqui, antes do capítulo 4, fala instruções, né? Instruções para Timóteo. Então, no versículo 6, Paulo está dizendo, né? Você deve transmitir instruções aos irmãos, como bom ministro de Cristo. Pulando um pouco no versículo 12, nós já havíamos falado, mas aqui fala diretamente que Timóteo é um jovem. Eu não sei quantos anos ele tem, né? Se ele tem 18 anos, se ele tem 24 anos, não sei a idade de Timóteo. Mas qual é a tendência quando um jovem chega para ensinar, nos passar alguma instrução? O que nós mais velhos poderíamos pensar ou falar? Achar que ele é inexperiente, né? Quem é ele para me ensinar, né? Eu tenho experiência de vida, né? Ele é muito novo. Mas Paulo diz que Timóteo deve... Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, Maria Luísa. Desculpa, Léry. Sem problema, nós vamos de falar sobre os jovens, como os jovens são importantes. Pronto. Vamos lá. Então, aqui no versículo 6, é que entramos naquele assunto que a gente falou no princípio. Nós estávamos falando sobre a saúde física, sobre a alimentação física. Então, temos que dedicar isso. Botar o microfone desligado. Aqui ele começa a falar sobre a nutrição espiritual, não é? Vou ler de novo, 6 a 8. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé, da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, exercita-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. O que quer dizer essa palavra piedade? Até eu vi que a Bíblia da Patrícia usa outra palavra. É amor? Amor tem a ver, uma palavra que eu vi é a palavra devoção. Acho que na Bíblia da Patrícia foi algo sobre a vida espiritual. Exercício espiritual. Exercício espiritual. Né? Não sei se alguém tem outra palavra. Aliás, que a maioria das Bíblias tem piedade. Sim, Wellington. Piedade é quando nos compadecemos de outras pessoas. Né? Sim, não, mas aqui nesse contexto eu acho que não é
não é esse o significado. Piedade aqui é a minha vida dedicada a Deus, minha devoção a Deus. Estaba pensando, estaba asociando que como mestre o como discípulo, ele se compadecia das pessoas que não têm a palavra para justamente ensinar a palavra. Estava associando esse... Não, isso também é uma coisa importante, é necessária, mas acho que não é nesse contexto aqui. Então, aqui vem o contraste que eu falei com o Antônio lá no princípio, né? Saúde é muito importante e devemos cuidar da saúde, mas aqui Paulo diz que o exercício espiritual, minha vida com Deus, é mais importante do que o exercício físico. Por quê? O que ele diz aqui? Paulo, quer falar? Eu fui buscar ali um dicionáriozinho. Tá. Então, fala. A piedade aqui diz assim, respeito pelas coisas religiosas, espírito de devoção. Espírito de devoção. Eu acho que e você está olhando no dicionário comum, né? Não, é dicionário da Bíblia Almeida. Tá, dicionário bíblico. Então, ótimo. Entendeu? Obrigado. Então, quem quer falar, o que Paulo diz aqui sobre a vantagem que o exercício espiritual tem sobre o exercício físico? Rony? Eu vou repetir. Eu posso fazer exercício e ganhar muito hormônios, endorfinas, sentir muito bem, mas vai desaparecer esse realmente não está muito bom. Eu não sei, eu tenho que fazer, mas esse não é minha vida. Minha vida, eu estou procurando esse paz, tranquilidade e amor de Deus. Esse por agora e melhor por sempre, não? Isso, para sempre. Porque nesta vida aqui no mundo, se nós chegamos a 100 anos, já vivemos muito, né? Patrícia, queria falar? Eu respondi aqui, né, na minha folhinha o seguinte: o exercício físico é bom, com certeza, mas o exercício espiritual, a piedade é superior, porque aqui está bem claro que o reino de Deus e a sua justiça tem que vir em primeiro lugar. Eu entendi dessa forma. Então, e quando nós partimos da ideia, que na realidade é o fato que nós somos seres espirituais, seres eternos, com um destino eterno, eu devo pensar no meu destino eterno, e não só esse corpo físico. Que mesmo vivendo muito, dificilmente vou passar de 100. Eu estava até conversando com uma pessoa, esqueci quem foi. Sim, foi nosso irmão Adalmir, que ele estava falando sobre uma pessoa que nós dois conhecemos, que ele já foi militar no passado e sempre cuidava bem da saúde dele, fazia exercícios e tudo, era mais novo do que eu, e na época da pandemia, ele pegou Covid e faleceu. Eu estava falando com ele como uma doença muito estranha, né? Que nós conhecemos pessoas com mais idade, com uma saúde mais frágil, que pegaram Covid e sobreviveram. Mas algumas pessoas bem fortes mesmo, né? Com boa saúde, que não resistiram. Então, essa vida é uma vida curta. Então, nós temos que investir não só nesta vida, mas na vida eterna, que é o principal. E todos vocês falaram amém, né? Estamos falando com pessoas que têm o mesmo pensamento aqui. Agora, então, onde é que Paulo vai aqui? É mais ou menos isso ele fala no 9 e 10. Flávia, pode ler 9 e 10, por favor? Boa noite, Flávia.
Isso, coloca o óculos aí. É porque está começando a pegar a situação aqui. Uhum. Vamos ver se está certo. 9:10, né? Sim. Só um minutinho. Tá. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, e porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Tá bem. A minha fala, nós temos colocado, eu gostei, a sua, nós temos depositados, né, nossa esperança no Deus vivo. Esse é um bom investimento, um bom depósito? Sim, com certeza. Com certeza, né? Que ele é o Salvador de todos. Então, mais uma vez, essa tem que ser nossa visão. Não podemos ter só uma visão para esse mundo, né? Como me lembro quando estava fazendo ensino médio, meus amigos, muitos, né? Quando chegava sexta-feira, todos estavam falando sobre as festas que iriam fazer, tudo que iam beber, para onde iriam, né? Toda a farra. Mas uma coisa passageira, né? Que depois o dinheiro vai embora em tantas consequências, né? De fazer coisas erradas. Mas quem investe para a eternidade tem essa alegria, né? De saber que fez o melhor investimento possível. Aí, então, chegamos no 11 em diante. Paulo continua dizendo que Timóteo está lá, né? Paulo escrevendo a carta para Timóteo, que está em Éfeso, ajudando a igreja, sempre fala, né? Tem que dar essas instruções. Chegamos no versículo 11. Ordene, ensine estas coisas. E para ele não, as pessoas não olharem para ele como jovem, como moço. Como é que ele pode vencer esse preconceito? Como é que ele pode fazer com que as pessoas confiem nele? Qual é a dica que Paulo dá no versículo 12? Que ele seja padrão para os fiéis. Uhum. Também fala dando um exemplo, né? E até que aqui temos, são cinco palavras, né? Amanhã fala no procedimento, não, são 4, no procedimento, no amor, 5. na fé, na pureza. Não, fiéis na palavra. Isso, palavra. Fiéis na palavra, procedimento, amor, fé, pureza. É isto. E aí tem uma boa receita para todos nós, né? Eu na minha casa, você na sua casa. Por que esse sorriso, Ricardo? Eu gosto muito dessa passagem que fala de amor, fé, pureza. Muito bom. E é muito bom praticar isso. E também ele vai cuidar das suas palavras, né? Do seu procedimento. No versículo 13, eu acho que está falando mais sobre nosso culto. Valnei, queria falar? Ainda no 12, sim. Eu acho muito difícil uma pessoa não aceitar, mesmo que seja um jovem, com essas qualidades na igreja, né? Porque você vê que são qualidades de um homem de Deus. Mesmo sendo um jovem, não tem como. Exatamente. Né? Ele vai mostrar pelas suas atitudes, né? Quem ele é. De acordo. Uhum. E vai ganhar o respeito de todos, né? De todos. Muito bem. Então, no versículo 13, acho que está falando sobre nosso culto na igreja. O que nós devemos ter lá? A leitura da palavra, né? Exortação, o ensino.
diz para ele que ele recebeu um dom quando os presbíteros impuseram a mão sobre ele, que ele deve usar esse dom que ele tem. Ele, mesmo sendo jovem, termina lendo ali, Valnei, 15 e 16. 15, 16, 15. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Eu não me lembro quando foi, mas muitos anos atrás, o irmão mais experiente me falou que quem quer trabalhar na igreja, que quer saber como deve agir, a melhor coisa que pode fazer é ler 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, e seguir as instruções que estão aqui, que vai saber como ajudar os outros irmãos, né? Como o que Deus deseja para seu servo, o que Deus deseja na sua família. Então, aqui fala sobre progresso. O que vocês entendem com essa palavra no versículo 15? Dedique-se inteiramente para que todos vejam seu progresso. Fátima? Crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Sim, então, que ele mesmo sendo jovem, se ele tem um progresso bom, as pessoas vão entender que ele tem boa palavra, todo mundo vai achar que ele mesmo sendo jovem é uma pessoa madura na consciência e na sabedoria. Uhum. Muito bem. Realmente o amadurecimento, seu crescimento, que está caminhando no bom caminho do Senhor, né? E o capítulo 4, versículo 16, nós usamos na escola da Bíblia, quando estamos falando sobre o servo do Senhor, e aqui que tem duas coisas que nós temos que nos preocupar, e Timóteo precisa cuidar da doutrina e da sua vida. Então, aquilo que ele ensina e o exemplo que ele dá, que as duas coisas andam lado ao lado, né? Que não adianta nada ensinar as coisas corretas, mas fazer tudo errado. Mas também ele pode ser uma boa pessoa, mas se ele está ensinando coisas erradas, não adianta. Tem que ter as duas. Bom, né? Hoje em dia, o pessoal usa muito, o pessoal hoje em dia fala muito, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não pode ser assim. Tem esses termos que as pessoas usam hoje em dia. Uhum. Sim, Valnei. E o que me chama a atenção também nesse versículo, no 16, é a responsabilidade que é imposta a ele, né? E quando diz, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Sim. Porque se ele ensinar as coisas erradas, por exemplo, se a pessoa ensinar coisa errada, tanto ele pode, né, se perder, como levar os outros junto com ele. Não é isso? Exatamente. Que a palavra está dizendo? É uma corrente, né? Ele pode se destruir e levar outros à destruição, como ele também pode se salvar e levar outros à salvação. Com a palavra certa. Obrigado. Então, vamos para as outras perguntas aqui no final. Aqui diz, quais são algumas mentiras hoje em dia que levam a irmãos a se desviarem de Cristo? O que você tem observado? Todos os caminhos levam a Deus. Também, todos os caminhos levam a Deus e... Tanto faz a sua religião. Cada um tem a sua, né? Você segue a sua religião, eu sigo a minha.
Uma vez salvo, salvo para sempre. Também. Deus é um só. Deus é um só, Todo mundo sabe que Deus é um só existe um, mas cada um usa de um jeito, adora de um jeito, cultua de um jeito, né? Ainda diz assim, aqueles que menos cultura dele, fala assim, Deus é um só. Por isso que diz que todo caminho leva a Deus. Exato. Ou até que cada um tem a sua verdade, né? Você tem sua verdade, eu tenho a minha, como se fossem várias verdades. Sim, Wellington? Uma das mentiras que eu estou vendo mais pronunciada para fazer que as pessoas se desviem da mensagem de Cristo é a mensagem de que a prosperidade ou vamos dizer, a recompensa está aqui na Terra e não está na outra vida. Sim. Essa é uma coisa muito importante que faz com que as pessoas queiram ir para uma igreja determinada, porque essa igreja vai dar prazer para elas, para ter o que elas querem aqui na Terra. Que é chamado Evangelho da Prosperidade, né? E eu, quando fiz a pergunta, o que vem na minha mente é que aquelas pessoas que saem, não porque vão seguir outra religião, mas para ficar no mundo mesmo, que pensam que o que importa é essa vida aqui. O que importa é ser feliz, né? E esquecem das coisas de Deus, das coisas espirituais. Talvez a acomodação, né? Deixa eu ver. Então, desses conselhos... sim, Holly. Desculpa. Eu estou refletindo, claro que eu tenho que pensar de mim mesma, mas esse mundo de agora, esse é um mundo de mim, não? Eu. E agora o mundo tem, está melhor para você. Cuida você. Sim, claro, eu preciso cuidar de mim. Eu estou fazendo porque eu tenho Jesus. Ele fica comigo para cuidar da minha vida. E de lá eu posso ajuda como ele quer para mim fazer. Mas esse é um erro agora. Todo mundo pensa, mim, faz tudo para... Essa é uma doença e muitas pessoas sofrendo porque tem esse buraco negro dentro de nós todos procurando por alguma coisa, esse mim, e esse com Jesus. O egoísmo é uma doença em nosso mundo, né? Uma pandemia no mundo. Mas, na realidade, só um pode preencher o vazio em nós, que é Jesus. Esther, quer falar? Esther sumiu? Você tocou o vídeo, mas tocar o microfone? Não. Então, nesses conselhos que Paulo dá para Timóteo, o que você mais tira para a sua própria vida? De como você pode ser um servo do Senhor no dia de hoje? Como você pode melhorar? Como você pode ser usado? Fátima levantou a mão? Sim. Cada dia é um aprendizado. E eu louvo a Deus, todo dia agradeço, porque temos essa oportunidade de aprender mais uma, porque eu não sabia. Quando eu entrei, eu sabia absolutamente nada, né? Eu vivia assim num mundo que eu achava que tudo certo, e eu sabia que não era, eu não sabia que não era certo. Depois que eu comecei a entender, eu vi o que não era certo, fui tirando da minha vida, fui abolindo tudo aquilo e tentando fazer o melhor, para que seja certo e entender a palavra e pôr em prática. Amém. Esther, você queria falar?
O seu microfone está desligado. A gente tem que estar cada dia mais firmado na palavra, né? Para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, né? E é o que eu vejo, inclusive aí mesmo na igreja, eu vejo assim, irmãos, irmãs, que estão há muito tempo aí, e eu estava conversando com a irmã, que eu falei, Jesus não aprendeu nada do que o Léo ensina até hoje, dando desculpinhas, entendeu? Então a gente tem que estar cada dia estudando, cada dia mais, para ficar firmado mesmo, né? Para não se desviar. Realmente, eu vejo essa é uma das armas do inimigo, né? De que tanto faz como tanto fez. Vai, né? Então, está na igreja há tantos anos, tanto tempo, mas parece que não aprendeu nada, gente. É difícil, né? Sim, Patrícia? É o que está escrito, né, irmãos? A gente tem que praticar, não adianta só ouvir. É o que Timóteo fala aqui, né? É o que Paulo fala para Timóteo, que ele tem que ser praticante e aperfeiçoar e ficar vigilante. Eu acho que esses conselhos são fundamentais para todos nós, vigiar, né? Porque cada um aqui deu uma resposta sobre as mentiras, né? A gente tem consciência do que não é verdade. Só que a gente tem que estar vigilante, porque Satanás ele vem de uma forma bem sutil, de uma forma bem suave, bem enganosa mesmo. Então, se a gente não tiver vigilante, a gente cai. Temos que vigiar sempre. Exatamente. Então, vou voltar para esse versículo 12, onde fala sobre os pormenores, né? Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, acho que o que sai da nossa boca, né? No procedimento, minha maneira de agir, o meu amor aos irmãos, minha fé em Deus e na pureza. E realmente a lei tem muita coisa ali para a gente colocar em prática no dia a dia, que eu vejo que o inimigo realmente tenta atacar em todas essas partes, né? O mundo está tão sujo, né? Tão impuro. Nós estamos buscando a pureza. As coisas nos levam para o medo, para a dúvida, e nós temos que ter a fé. Há tantas brigas e desavenças, e nós temos que viver no amor. Tem aquilo que a Fátima já falou, de falar bem, mas não praticar, e nós temos que ter uma boa conduta, um bom procedimento, e finalmente, voltando de trás para cima, né? A palavra, penso em Tiago capítulo 3, que o irmão citou ontem, aquela passagem onde fala do leme do navio. Algo muito pequeno que vai dirigir um navio muito grande. Então, temos que educar essa língua para só ter coisas boas saindo da nossa boca, para transmitir graça e não desgraça às pessoas. Mais alguém? Uma palavra final? Sim, Flávia? Mais uma vez, boa noite. Eu vejo muitas pessoas dizendo, até da igreja, falando assim, vocês se preocupam tanto com o que as pessoas pensam de você, né? Já falou assim para mim. Até a forma de vestir, a forma de ser e tudo. Mas aqui eu estou vendo que Paulo, ele adverte ele, que ele fala, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. É uma forma, né, de você se policiar,
Porque ele fala muito bonitinho, a sua pureza, né? Você tem que ser puro, continua com essa pureza, com essa delicadeza, com esse amor, com a sua fé. Mas cuidado, seja diligente nessas coisas. Né? Aí mais abaixo ele diz, né? Seja diligente nessas coisas. Então, assim, a gente tem que se preocupar, sim, né? Com o que as pessoas pensam. Nós comentamos, quando estávamos estudando o capítulo 3, tem aquela lista das qualificações do presbítero, e acho que a primeira palavra é o homem irrepreensível. E falamos que essa palavra irrepreensível também aparece em Efésios, em relação a todos os irmãos. Irrepreensível é o que as pessoas falam, né? Que as pessoas não vão poder nos repreender, porque estamos fazendo as coisas certas. Se estamos fazendo coisas bonitas, em vez de receber uma crítica, devemos receber um elogio. E é bom, né? Se a gente trata as pessoas bem e as pessoas falam, gosto de estar perto de você, né? Isso deixa a gente feliz em saber que estamos fazendo realmente o que Cristo deseja. Então, é o que Timóteo tinha que fazer na igreja para ser respeitado. E uma coisa que eu sei, que a experiência já me mostrou, é que para você ter o respeito das pessoas, você tem que construir ao longo dos anos. Né? Para uma pessoa saber que se você tem uma dívida que você vai pagar, isso você mostrou durante anos. Para você destruir sua reputação, pode ser num instante, né? Se você é uma coisa feia e tudo que você construiu parece que desmorona na hora. Muito bem, então, para a semana que vem, capítulo 5, nós ainda, Sueli, nós temos esse tempo de estudo e depois temos um tempo de oração. Então, nós vamos para a nossa parte de oração e é para tirar aqui da gravação, né?